Olá, fera! Nessa questão a pergunta dele é: o que aconteceria se ao invés de 30 fosse 45 graus aqui, ó, saindo do meio 1 e indo para o meio 2, ao invés de 30 fosse 45? Ou seja, é uma questão de duas situações, certo? Ele nos apresenta a primeira situação e a pergunta dele é referente a outra situação. Então não vou conseguir resolver a questão olhando apenas para essa figura. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque ó, o raio ele se afastou da normal. Isso quer dizer que ele veio do meio maior para o meio menor, perfeito? Ele veio do mais para o menos, por isso que ele se afastou da normal. E aí a gente tem que tomar cuidado com um detalhe. Toda vez que o raio vem do mais para o menos, eu preciso saber quem é o ângulo limite, porque se por acaso eu aumentar demais o ângulo, pode ser que ele ocorra reflexão total. Então a gente tem que descobrir quanto é o ângulo limite desse par de meios. Mas primeiro eu vou calcular logo, aplicar logo aqui lei de Snell para calcular quem é a relação dos índices de refração aqui, ok? Então vamos lá? O índice de refração N1 vezes o seno de 30, que é 1 meio, é igual ao índice de refração de fora, que é o N2, vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Cortou aqui com aqui, e a gente descobre que o N1 é igual ao N2 vezes raiz de 2. Deixa isso aqui guardado porque ele vai mudar o ângulo, mas não vai mudar os meios, ou seja, a relação continua sendo essa entre os meios, ok? E aí eu vou logo calcular para essa questão daí, para esse par de meios, quem seria o ângulo limite. Por que eu vou calcular isso? Porque eu vou querer comparar depois quando eu jogar 45 graus. Então, se eu souber o ângulo limite, eu vou saber o que vai acontecer com esse raio. Então, lembre, se eu jogar o ângulo limite aqui, se o ângulo de incidência for igual ao ângulo limite, jogando, claro, do mais para o menos, é o que eu estou fazendo, ó, do 1 para o 2, ele vai sair praticamente rente aqui com um ângulo de refração de 90 graus. Lembre do que a gente discutiu na aula. Ótimo, então eu vou lembrar disso toda vez que o raio vier do mais para o menos, que é o que está acontecendo aqui. Então vamos logo tentar armar aqui de novo a lei de Snell nessa situação. Índice de refração de dentro, N1, vezes o seno de L, estou aplicando a lei de Snell, é o índice de refração de fora, N2, vezes o seno de 90. Seno de 90 é igual a 1. Só que eu sei que N1, vou jogar aqui, ó, é N2 raiz de 2, vezes o seno de L. É igual a N2 vezes 1. Cortando N2 com N2, eu descubro que o seno de L é igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, a gente descobre que o seno de L é raiz de 2 sobre 2 e, portanto, o ângulo limite é 45 graus. Isso quer dizer o seguinte, ó, se por acaso a gente jogar com ângulo menor do que 45 graus, como foi nesse caso, a luz sofre refração e, claro, só para completar aqui a pergunta, sofre sempre também uma parte de reflexão, certo? Toda refração é acompanhada de uma parte de reflexão. Então, se o ângulo que eu jogar aqui for menor do que 45, como é o caso de 30, sofre um pedaço de reflexão e refração, que é o que está aqui nessa figura. Se por acaso for maior do que o ângulo limite, eu jogar maior do que 45, ele já sofre reflexão total. Mas tem um detalhe aí, certo? E se eu jogar exatamente o ângulo limite, o que é que acontece? Se a gente jogar exatamente o ângulo limite, ele já reflete totalmente. Então aqui nesse caso, nós temos que se, vamos responder a pergunta dele, o ângulo de incidência for igual a 45, que nesse caso é o ângulo limite, a gente já tem o que a gente chama de reflexão total, beleza? Reflexão total. Lembre que esse desenho de cá, ó, em que a gente bota L e ele sai com 90, ele é uma figura que está representando quanto mais perto eu chegar de L, mais perto eu estou chegando de 90. Isso aqui é um limite, certo? Se eu colocar exatamente L, ele já pula e já salta para cá. Então tá aqui a resposta, um forte abraço e até a próxima.